E nesse vídeo eu vou estar falando mais uma vez sobre o processo judicial. Você que está com a seguinte dúvida: entrei com processo contra o INSS, mesmo através de uma ação judicial, eu posso perder o meu benefício? Ou melhor, eu posso não conseguir o benefício que o INSS negou, indeferiu, cortou meu benefício em uma perícia lá na agência do INSS, com o perito do INSS, e eu entrei com processo judicial. Mesmo através desse processo judicial, eu corro o risco de não conseguir o meu benefício, seja ele qual for. Você que está buscando um benefício por incapacidade por trabalho, seja o auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, um auxílio-acidente, ou um benefício assistencial como BPC-LOAS. Eu recebo todo dia muitas perguntas, comentários nos vídeos que eu já postei aqui. Tem muitos vídeos aqui no canal referente a processo judicial, e as pessoas fazem essas perguntas. Eu entrei com processo, um auxílio-doença, eu corro o risco de não conseguir o benefício. O perito falou que eu estou incapacitado de trabalhar, o juiz vai conseguir conceder o meu benefício? O INSS pode recorrer? Eu entrei com um processo, passei pela perícia e o perito falou que eu estou apto a trabalhar, que eu não estou incapacitado de trabalhar. Mesmo assim, é possível o juiz conceder o benefício? Então, nesse vídeo eu vou estar esclarecendo aqui essas dúvidas que muitas pessoas aqui que acompanham o canal faz comentários nos vídeos relacionados a esse assunto. Então aqui eu vou tentar tirar a sua dúvida, beleza? Então, você que teve o benefício cortado no INSS e buscou a justiça, procurou um advogado previdenciário, juntou toda a sua documentação que comprova o teu problema de saúde, e a documentação também, que é os laudos médicos, atestados, que comprova que esse teu problema de saúde te incapacita de trabalhar, que é o que dá direito ao benefício. O benefício, a incapacidade por trabalho, seja temporária, se for temporário, o auxílio-doença, benefício por incapacidade temporária. Se for a incapacidade, se for permanente, total e permanente, é a aposentadoria por invalidez, benefício por incapacidade total e permanente. Se for uma incapacidade parcial, que você ficou com sequelas, mas ainda consegue voltar para o mercado de trabalho, então você pode conseguir o auxílio acidente, que é um benefício indenizatório para aquelas pessoas que sofreram acidente ou por conta de uma doença ocupacional que gerou lá na empresa, te incapacitou de trabalhar, você se afastou, recebeu o auxílio doença, e quando o auxílio doença foi cortado, você já tem condições de voltar para o mercado de trabalho, mas ficou com uma sequela, reduziu a sua capacidade de trabalhar. Então você pode ter direito ao auxílio acidente. Você também que não é segurado do INSS, mas está com um problema de saúde ou tem uma deficiência, não pode trabalhar, você também pode ter direito ao benefício assistencial, que é o BPC-LOAS. Então, esses benefícios, infelizmente, o INSS, na maioria das vezes, infelizmente mesmo, eu falo isso com tristeza, porque eu sei a situação de quem está doente, sem poder trabalhar e não consegue benefício lá no INSS. Infelizmente mesmo, eu falo isso porque é a realidade. Todos os dias milhares de pessoas têm os seus benefícios cortados de forma injustamente. A pessoa não tem condições de trabalhar, passa por uma perícia lá no INSS, muitas das vezes muito rápida, não é avaliado a documentação da pessoa da forma que deveria ser, mesmo que a pessoa tenha uma documentação que não seja muito boa, mas tem que ver a situação ali daquela pessoa no momento que a pessoa está passando pela perícia. O perito tem que avaliar, por exemplo, a pessoa que está com um certo problema de saúde. Aí às vezes o perito fala, não, mas eu falo isso porque eu já vi vários relatos de pessoas falando, o perito pode falar assim, você não consegue exercer aquela atividade que você fazia antes, mas você consegue exercer outra atividade. Beleza, a pessoa pode ser reabilitada, mas muitas das vezes o INSS não encaminha essa pessoa para uma reabilitação. E outra, tem que ver as condições daquela pessoa, que
no processo judicial, você com um bom advogado e tal, isso pode ser levado em consideração. Por exemplo, a pessoa que já tem uma certa idade, por exemplo, passou a vida toda trabalhando em uma certa atividade, uma profissão, já está com uma idade avançada, já às vezes já perde da aposentadoria ali e tal. Às vezes a pessoa não tem um ensino superior e tal. Essa pessoa que ficou um bom tempo trabalhando em uma atividade, uma profissão, vai conseguir mudar ali, ser reabilitado em outra atividade para conseguir outro trabalho, outra oportunidade em outra área. Falar é fácil, agora na prática, todos sabemos que é muito difícil. Todos nós sabemos aí a dificuldade que está no mercado de trabalho de você conseguir um emprego. Aquelas pessoas a pessoa que já tem às vezes que não tem problema de saúde, que tem um bom currículo e tal, já tem dificuldade de conseguir um emprego. Imagina a pessoa que está com um problema de saúde, vai conseguir um trabalho. Às vezes, para você ter uma noção, às vezes a pessoa tem o benefício cortado no INSS, volta para a empresa, tal, ali, trabalho registrado, e às vezes a pessoa não consegue exercer a atividade da pessoa da forma que deveria exercer por conta do problema de saúde, e às vezes é dispensado, é mandado embora. Então, quando o INSS corta um benefício de forma injustamente, a pessoa é prejudicada, é muito prejudicada, porque essa pessoa vai ficar sem receber o benefício, muitas das vezes acaba voltando para o mercado de trabalho, às vezes é mandado embora porque não vai conseguir exercer a atividade. Outra coisa também, às vezes pode o problema de saúde se agravar, isso tudo pode acontecer. Então, na justiça você tem uma grande chance de conseguir o seu benefício. Agora a pergunta é, na justiça, através do processo judicial, eu vou conseguir o meu benefício? Vamos lá. Primeiro que tudo, quando você busca o advogado previdenciário para ingressar ali, fazer a petição do processo, um bom advogado vai falar logo para você que como você está buscando um benefício para ali que tem que comprovar a incapacidade para o trabalho, você vai precisar passar por perícia médica, judicial, você vai ter que juntar uma boa documentação atualizada, laudos, atestados, exames. Documentação antiga é importante? Sim, também, porque no processo pode ser comparada a documentação atual com a antiga, para ver se aquele problema de saúde piorou, se agravou a situação da pessoa. Então, para ver ali, caso que a pessoa pode até ter direito a uma aposentadoria por invalidez, se for uma ocasião que o problema de saúde, infelizmente, vem só piorando. Então, no processo, um bom advogado vai mandar você buscar a sua documentação, juntar a sua documentação, vai fazer a petição ali do processo, e ele vai fazer os pedidos ali no início do processo, o que ele entende que você tem direito, se é um auxílio-doença, se é uma aposentadoria. Então, depois disso, de juntar toda a sua documentação, aí vem ali o juiz ali que vai pegar o seu processo e tal, ele vai determinar que um perito judicial faça uma perícia judicial com você. Você passa alguma perícia lá no INSS, no processo também você vai passar com a perícia com especialista do seu problema de saúde, um perito judicial que vai te avaliar, vai fazer um exame ali físico, te avaliar fisicamente ali, para ver qual que é a sua dificuldade, as suas condições e tal, e vai elaborar um laudo judicial. Esse laudo judicial vai ser depois de 30 dias ali que você passa pela perícia. Lembrando que o prazo é 30 dias, mas pode sair antes, como infelizmente às vezes pode demorar um pouco mais, mas outra pergunta que muitas pessoas têm dúvida também é referente ao laudo. Às vezes tem um bom tempo que a pessoa passou pela perícia judicial e o laudo ainda não saiu. Quando ultrapassa aí 30 dias e o laudo não foi juntado ao processo ainda, o seu advogado pode fazer uma cobrança ali no processo, falar para o juiz, excelência, o prazo já passou e o perito ainda não elaborou o laudo judicial, cobrar para assim o processo andar mais rápido, porque um bom advogado vai ficar atento a esses detalhes também, porque tudo tem um prazo, ele tem um prazo para o perito entregar o laudo judicial. Se não for entregado o laudo nesse prazo aí, o seu advogado tem que se manifestar. Isso é muito importante. Então, o laudo judicial é juntado ao processo. Esse laudo pode ser favorável a seu favor. Por exemplo, você está buscando um auxílio-doença, o perito fala que você está incapacitado total e temporário, no caso para auxílio-doença. Ou se você, por exemplo, está buscando uma aposentadoria, se o perito falar que a sua incapacidade é temporária para auxílio-doença,
Não quer dizer que você não vai conseguir aposentadoria, não é isso. Mas o seu advogado, mesma coisa também, vai ter um prazo após o laudo ser juntado ao processo, para assim vai ter um prazo para que o seu advogado se manifeste sobre o laudo. Se manifestar o quê? Falar se ele concorda ou não com esse laudo judicial. Se ele não concorda com esse laudo, ele vai falar por que ele não concorda. Exemplo, se você está buscando uma aposentadoria por invalidez, que a sua incapacidade é total e permanente, e se o perito judicial falou que a tua incapacidade é temporária, então o seu advogado vai se manifestar, vai falar por que ele discorda dessa decisão do perito, vai poder fazer perguntas para o perito. O seu advogado também vai poder, através da sua documentação, que ele, no caso você está buscando aposentadoria, está informando que a sua incapacidade é total e permanente, que você não tem mais condições de voltar para o mercado de trabalho. Então, o seu advogado vai argumentar em cima da sua documentação para convencer o juiz baseado em provas que a sua documentação fornecida pelos seus médicos particulares ali e tal, que o perito judicial está errado, que você tem direito de receber aposentadoria por invalidez. No processo judicial, lembrando que em um processo judicial, às vezes a pessoa fala assim, quem tem mais provas consegue vencer esse processo. Mas em alguns casos, às vezes a pessoa tem provas, mas acaba perdendo o processo por conta que tem esses detalhes, como eu estou falando, é um processo previdenciário, tem as fases ali, o andamento, e no caso ali, quando o laudo judicial é juntado ao processo, tem esse prazo para que as partes se manifestem, que é o seu advogado e o representante do INSS. O seu advogado, se o laudo, principalmente se o laudo não foi o que você pretende, como eu já falei aqui, se você está buscando uma aposentadoria, se o laudo foi para um auxílio-doença ou se foi desfavorável, então o seu advogado vai ter que se manifestar. Então, todos esses detalhes vão fazer a diferença no processo, para que você vença esse processo ou não. Então, como eu falo aqui sempre, quando eu vou falar sobre esse assunto, processo judicial, é um processo, pessoa que está buscando um benefício, que processou o INSS, tem grande chance de conseguir o benefício na justiça, tendo a sua documentação, mas é muito importante, como eu estou falando aqui, tenha também um bom advogado, um advogado previdenciário que vai saber te defender, para que assim você no final do processo tenha sucesso e consiga o teu benefício, porque infelizmente um processo judicial demora um tempo aí, às vezes a pessoa fica um ano, pode em alguns casos sair menos de um ano, mas normalmente fica um ano ou até mais, infelizmente, aguardando aí para até chegar ali ao fim do processo. Então, é importante que no fim desse processo você consiga o benefício que você pretende. É muito importante isso. Então, um bom advogado vai fazer toda a diferença para assim você conseguir o seu benefício. Então, após esse laudo ser juntado ao processo, as partes se manifestam sobre o laudo. Aí, assim, depois disso, vem a sentença. Outra dúvida também, a pessoa fala às vezes, meu advogado já se manifestou sobre o laudo e tal, e agora o juiz já vai em seguida da sentença? Depende, às vezes pode demorar um mês, dois, alguns meses. Por quê? O juiz, como eu sempre falo aqui, por conta que o INSS, infelizmente, nega muitos benefícios de forma injustamente, então a pessoa busca a justiça. Então, dependendo da região onde a pessoa mora, às vezes demora mais do que outras regiões. Por quê? Um juiz, imagina aí, milhares de pessoas buscando a justiça, processando o INSS, porque teve o benefício negado de forma injustamente. Então, imagina aí, um juiz tem milhares de processos para ser analisado. Então, digamos que o seu processo está ali concluído para sentença, para o juiz já dar a sentença. Mas pode ter outros processos na frente. Então, digamos que tem um processo aqui que o laudo já foi juntado ao processo, as partes se manifestou. E o seu laudo ainda está para ser juntado ao processo. Então, esse outro processo vai andar mais rápido do que o seu, porque esse processo foi, no caso, aquela outra pessoa deu entrada no processo antes de você. Então, é por partes. Se tem um processo na sua frente, vai ser julgado primeiro. Outra coisa também, às vezes, digamos que o laudo judicial foi juntado ao processo. Aí
o laudo foi desfavorável. Aí o seu advogado vai tentar impugnar esse laudo. Impugnar aqui para que esse laudo não tenha validade. Aí o juiz pode, é difícil acontecer, mas pode, isso é uma possibilidade que pode acontecer, o juiz determinar que você realize uma nova perícia, passe com outro perito para ser avaliado novamente. Aí isso vai demorar também, vai fazer com que o seu processo demore mais ainda. Mas isso é importante, porque digamos que o laudo judicial é juntado ao processo e a decisão do perito não é o que você ali juntamente com o seu advogado espera. Então o seu advogado vai ter que fazer sua defesa e, se possível, tentar ali até impugnar esse laudo para que o juiz dê a sentença baseada na sua documentação e não no laudo judicial. Tudo isso pode acontecer em um processo judicial. Por isso que demora esse tempo todo. Às vezes a pessoa fala, eu já estou com 2 anos com um processo contra o INSS e ainda não saiu. Infelizmente, demora. Mas no fim do processo, se você conseguir comprovar o seu direito, você vai receber os atrasados, que é o tempo que você ficou aguardando o processo, desde a época que o INSS indeferiu o seu benefício. Beleza? Espero que tenha te ajudado com essas informações. Lembrando, você que ainda não é inscrito aqui no canal, que acompanha o canal, ou está vendo que entrou no canal pela primeira vez, se inscreve no canal, para assim você estar acompanhando todos os vídeos que eu vim postar aqui. Toda semana eu estou trazendo vídeos aqui relacionados ao direito previdenciário, processo judicial, perícia médica, benefícios aí como auxílio doença, aposentadoria por invalidez, benefício assistencial, BPC Loas, auxílio acidente, aposentadoria por idade, todas as também notícias aí, atualizando você sobre as notícias do INSS, quando tem greve, se vai ter pente fino, quando os benefícios saem aí, no caso o aumento do benefício, no caso todo ano aí tem aquele aumento do benefício, no caso a pessoa que recebe um salário mínimo, tem o aumento do salário mínimo, a pessoa que recebe mais de um salário mínimo também tem o aumento acima também. Então sempre estou trazendo informações aqui sobre o INSS, para você ser informado, você que está aí, por exemplo, você que está na luta aí, buscando um benefício aí na justiça que foi negado. Então sempre estou aqui para tirar sua dúvida, te informar e você ficar atualizado sobre os seus direitos. Então, lembrando, se você assistiu esse vídeo e ainda ficou com dúvidas sobre algum assunto, deixa aqui o seu comentário que eu vou ter o maior prazer de estar respondendo e te ajudando conforme que estiver ao meu alcance, beleza? Lembrando, espero de coração que você está na luta aí para conseguir o seu benefício, que dê tudo certo e no final de tudo você consiga receber o seu benefício que você deseja, beleza? Boa sorte, fica com Deus e até o próximo vídeo.